Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de aquecimento para a semana da Laser Acupuntura Integrativa. Vai ser o meu evento online gratuito que está chegando e vai acontecer nos dias 27, 29 e 31 de janeiro de 2025. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreva. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Lá a gente vai conversar sobre os pilares da saúde integrativa e eu vou ensinar os primeiros passos para tratar a raiz das queixas do paciente com a laser acupuntura integrativa. Então, vamos para a nossa aula, que é uma aula bem importante, porque, como eu falo para vocês, eu trabalho com a laser acupuntura integrativa. Existem três pilares importantes: saúde do intestino, a laser acupuntura e os pilares da saúde integrativa. Aqui, hoje, a gente vai falar sobre sono regulado. Como regular o nosso sono, como ajudar nosso paciente a regular o sono. E aí, eu trouxe aqui embaixo só o lembrete, né, de quais são esses pilares. Não é que não existam outros requisitos importantes para a saúde, mas esses são os pilares básicos. A gente tem o sono regulado, uma alimentação saudável, uma alimentação não inflamatória. Isso quer dizer que você nunca vai poder comer um alimento hiperpalatável? Não, mas significa que o seu paciente tem que ter a regra boa. A regra tem que prevalecer, não é? Então, a sua alimentação saudável tem que prevalecer. Exceções é o quê? São momentos esporádicos. Vez ou outra você pode fugir, né, e se alimentar desses alimentos, mas se seu paciente torna isso um hábito, então seu corpo não vai conseguir, né, ele vai começar a se inflamar, não vai conseguir entrar em equilíbrio e isso vai prejudicar a saúde dele, tá bom? A hidratação adequada de água eu coloco nesse pilar da alimentação. Tem ainda a regulação do estresse e das emoções, é importante esse cuidado do emocional, atividade física regular e saúde do intestino, né? São 5 pilares importantes que o paciente, instalando, né, esses hábitos saudáveis na vida dele, vão começar a fazer com que o resultado dos tratamentos, se mantenham, né, porque não adianta a gente atingir um resultado e o paciente ter hábitos ruins, porque logo aquela situação vai retornar, né, aquela situação de desequilíbrio, tá bom? Por isso que eu trabalho com esse pilar. O intuito da aula é trazer ferramentas de orientação para a gente conseguir auxiliar o nosso paciente a regular o sono, ou você mesmo como terapeuta, né. Porque é importante, aquilo que a gente ensina, a gente também está aplicando na nossa vida. Então eu acho que esse tipo de aula não é apenas pro paciente, é para o terapeuta, acupunturista, para a pessoa que está cuidando e para o alvo ali, para o cliente, para o paciente, tá bom? E vamos ver ali eu quero falar primeiro dos benefícios antes de passar a as sugestões, né. Olha só, o sono é o nosso maior anti-inflamatório natural. Então é muito importante, que esse pilar seja cumprido, porque a gente trabalha um paciente que está totalmente inflamado. A gente mexe na alimentação, a gente mexe no intestino, mas esse paciente não cuidando do sono, não vai conseguir ter os melhores resultados, tá? O sono tem um papel muito importante na regulação do sistema imunológico. Ele é capaz de produzir proteínas que auxilia na resposta imunológica do nosso paciente. E o que que isso faz? Como consequência, um sistema imunológico forte, um Weiqi forte, os fatores patogênicos não conseguem invadir, né? Porque a gente sabe que para a doença, o desequilíbrio instalar, a gente tem uma combinação de debilidade do meio e dos fatores patogênicos que entram em contato com a gente durante o dia a dia. Então, se o nosso corpo está forte, o fator patogênico se aproxima, mas essa força aqui do corpo, do Qi, do Shui, do sistema imunológico sendo mais forte, consegue
não permitir que esse fator patogênico entre, né? Então, melhora a resistência à invasão de fatores patogênicos e melhora a recuperação de doenças. Se por acaso esse fator patogênico vier a se instalar, a recuperação do corpo é muito mais rápida, né? Um sono regulado também vai favorecer a saúde mental e emocional. É só a gente ver aqueles papais, mamães que estão com recém-nascido. É claro que o sono não vai ser regulado. E como é que fica o mental e o emocional? A cognição fica prejudicada, a emoção. As mulheres ficam mais sensíveis porque estão com restrição de sono, né? Isso a gente está colocando numa situação que é temporária, que é enquanto o neném ali, né, chegou, a família está se adaptando, daqui a pouco o neném entra na rotina de sono, né, que os pais cuidam para que seja instalado, porque é saudável para o bebê e é saudável para a família, né. Então, isso é momentâneo, mas se você não está nessa situação de criança pequena, de neném, de bebê, eh, é importante, né, tentar priorizar sempre um sono regulado, porque vai favorecer a sua cognição, a sua clareza mental, o seu emocional. Eu, quando eu tenho restrição de sono, eu fico extremamente sensível. Fico sensível a ponto de chorar, né, de chorar de emocionalmente, animicamente não tá bem. Então o sono é importante, né. Regula transmissores como neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, promovendo estabilidade emocional. Reduz níveis de estresse, ansiedade, melhorando, né, o nosso emocional. Para mim, dos 5 pilares, esse é o mais desafiador, por conta, de uma questão de trabalho, que eu ainda trabalho de noite, né, mas eu sempre busco é o que eu mais ponho energia para conseguir manter na minha vida, porque os outros já estão muito bem instalados. O sono eu percebo que ainda não é tão natural, por conta vai ter um dia que eu dou aula de noite, outro eu estou fazendo faculdade, então tem algumas coisas que ainda não consigo encaixar. Ainda não é, tão natural quanto todos os outros pilares, que já é hábito para mim, né, atividade física regularmente, diariamente, me alimentar bem, eu cuido da minha saúde emocional, do manejo emocional de estresse desde tem mais de 10 anos que eu faço terapia, que eu tenho ferramentas terapêuticas que eu aplico em mim, né. E aí todos os outros pilares, e aí o sono eu sei que não é natural, mas eu sei a importância dele por tudo isso que eu estou explicando, né, para vocês, por isso que eu me preocupo para sempre ali, conseguir da melhor forma instalar esse pilar. E trabalhando para minha vida para começar a reduzir atividades noturnas. Claro que eu estou fazendo uma segunda faculdade, então eu tenho que ter um pouco de paciência, tem horas que preciso estudar além ali um pouquinho mais à noite, mas eu sei que é momentâneo, porque isso eu priorizo, né, é isso que você tem que passar para o paciente, mostrar a importância para ele entender: "Tá, nesse momento eu ainda não consigo, mas eu sei que é importante, eu vou me trabalhar, eu vou me organizar para instalar, esse pilar". Porque se você só falar: "Ai, tem que dormir de tantas tal hora, quantidade, janela de sono", e não mostrar importância, o paciente não tem aderência, né. Por isso que eu comecei mostrando: "Olha os benefícios que é ter um sono regulado". Então, estou começando pelo olha só o tanto que faz bem para a saúde você regular o seu sono. Por isso que você tem que se esforçar, né, para regular. Outros benefícios: melhora a qualidade do eixo intestino-cérebro, que eu falo muito por aqui. Melhora o equilíbrio da microbiota. A microbiota intestinal é a alma ali do intestino, é a essência, né, a microbiota está ali, com um papel fundamental. Então, uma microbiota saudável, você vai cumprir com as funções do intestino com 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 mais potência. Quais são as funções? De absorção, né, cognitiva, emocional, endócrina, né. Então melhora a absorção dos nutrientes e reduz a inflamação. Como consequência de um intestino mais saudável, vai regular hormônios importantes, porque já tem aula aqui no canal do YouTube
já falei sobre as funções do intestino, e uma das funções é a função endócrina. Então, o intestino é o nosso grande regulador hormonal. Então, eu citei alguns exemplos hormonais aqui, como o cortisol, que você fica menos estressado quando você dorme bem, a melatonina, que vai afetar, o seu sono, a qualidade do seu sono, a dopamina, que é um neurotransmissor e um hormônio importante da motivação. Então, assim, fora os outros hormônios, digestórios, né, então até para pessoas que estão tentando emagrecer, melhorar o metabolismo, você precisa dormir bem, porque afeta os hormônios tomam conta da gente, eles, né, são maestros do nosso corpo, então você precisa dormir bem para os hormônios estarem regulados, né. Um sono regulado trabalha na regeneração e reparo celular, limpando células com potencial cancerígeno. O sono é um grande detox, né, para o nosso corpo. Durante o nosso sono, o sangue ele vai e é armazenado no fígado, e o fígado faz essa biotransformação, essa regeneração. Então é muito importante a gente estar com sono, né, eh, em dia, um sono de qualidade. Não é só uma questão de horas de sono, é questão de dormir numa janela importante ali, em horas, não pode dormir a partir da meia-noite, né? Que existem picos hormonais importantes que acontecem mais cedo, então a gente precisa entender sobre isso. Eu vou falar daqui a pouco. Outro benefício, o sono regulado vai melhorar a sua memória, aprendizado, a desintoxicação cerebral, vai trabalhar na prevenção de doenças crônicas, melhorar o metabolismo. Então, olha o tanto que é importante você explicar para o paciente a importância desse pilar, né. Como auxiliar seu paciente a regular o sono? Então vamos agora mostrar objetivamente como que seu paciente pode melhorar essa qualidade desse sono. A primeira coisa que precisa ser dito e você precisa entender para conseguir passar para o seu paciente, é que o sono é um hábito angular. O que que é um hábito angular? É um hábito que deixa o corpo e a mente mais predispostos a fazer outros hábitos saudáveis. Então eu tenho aqui a atividade física é um hábito angular. Quando você pratica atividade física todos os dias, você se sente motivado a se alimentar melhor, a dormir melhor, a se hidratar, a cuidar mais de si, a ter uma autoestima. Isso é um hábito angular, atividade física. Outro hábito angular é o sono. Um sono regulado, dorme bem, acorda disposto. Você já se sente disposto a fazer atividade física, a cuidar de si, a ter um dia, né, com qualidade. Agora o contrário também é verdadeiro, né, você dorme mal, você fica sem predisposição para fazer hábitos ruins, daqui a pouco você vai querer descontar numa alimentação mais hiperpalatável, entende? Então o sono regulado é um hábito angular. E o cérebro, gente, também é outro pressuposto importante é entender que o cérebro, ele gosta de economizar energia, ele adora rituais e hábitos. Então, o nosso cérebro é como se fosse uma massinha de modelar. Então, a gente coloca informações, cria padrões de comportamento e ele vai se sentindo confortável, porque ele vai entrando em paz. Pronto, já sei. O hábito, o ritual traz paz, porque você já sabe o que que vai acontecer. O cérebro relaxa e bom, estamos economizando energia, não preciso ficar gastando energia para entender o que vai acontecer, gerando estresse, tá. Então o que que a gente vai fazer? Gerar ritual para esse sono regulado aparecer na vida do paciente. Como? Com alguns critérios que eu coloquei aqui, olha lá. Primeiro, esse paciente ele tem que estabelecer a hora que ele vai acordar e a hora que ele vai dormir, conforme o cronotipo do sono. Primeira coisa, vamos destrinchar. Que é, eh, estabelecer essa hora? Porque não adianta cada dia, cada dia você acordar num horário ou ir dormir em um outro horário. Então, escolher sua janela de sono. E tem que ser conforme o cronotipo do sono. Por quê? Porque existem perfis de pessoas. Você já deve ter visto pessoas que amam dormir bem cedinho e acordam naturalmente cedo.
Outras pessoas já não conseguem dormir tão cedo, dormem um pouquinho mais tarde, e aí acorda uma horinha, 1 hora e meia, 2 horas a mais, né, porque também foi dormir um pouquinho mais tarde. Tudo isso tem a ver com cronotipo. Então, o paciente tem que saber o cronotipo. Existem aqui o matutino, o vespertino e o intermediário. Matutino foi o primeiro exemplo que eu dei. O vespertino, ele já vai para esse lado mais tarde. O intermediário, ele não é nem tão matutino e nem tão vespertino, então ele vai ficar numa faixa ali mais intermediária. E você pode encontrar esse teste de graça no site Instituto do Sono. E aí você coloca no Google Instituto do Sono, teste de cronotipo. Já vai abrir, você vai conseguir mostrar para o seu paciente onde ele vai fazer o teste gratuito para saber. Por que isso vai interferir? Porque se o seu perfil, o perfil do seu paciente é vespertino, ele vai sugerir para ele mesmo, então eu vou acordar agora, a partir de agora, da manhã. Claro, se ele não tiver alguma questão de compromisso, né? Estou dizendo assim, é, ele só entra 8, 9 horas da manhã no trabalho, né? Então, assim, talvez puxar para muito cedo seja muito desafiador e desgastante para esse paciente. E aí, se ele colocasse 6h30, 7 horas da manhã para acordar, é melhor. Respeita mais o cronotipo dele, entende? Por isso que é importante o paciente entender qual é o cronotipo para ele ajustar essa janela. É uma escolha dele, né? E é importante ser a hora que vai dormir, a hora que acorda, e existe uma janela ideal de 7 a 8 horas. Nem dormir menos de 7, nem mais de 8, tá? Existem estudos que comprovam que você dormir mais de 8 horas também não faz bem, e dormir 6 horas e menos faz mal também, tá bom? E aí, como é que vai ser essa rotina? Esse paciente tem que ter uma rotina de desacelerar para poder começar a conduzir o cérebro para o sono, e de manhã uma rotina de acelerar para regular o ciclo circadiano dele. Então, como é que a gente faz? Rotina do desacelerar. Começa a cair o dia, né, entrar a noite, começa a diminuir as luzes da casa. Por quê, gente? Como é que é a nossa genética? Os homens que, né, Homo sapiens, começava a cair o dia, não tinha luz elétrica, né? Depois eles aprenderam a fazer fogo, mas o quê? Eles começavam a cair também e dormia, né? A nossa genética não tem mudado nesses últimos 20.000 anos, mas os nossos comportamentos têm. Então, o que adianta? Começa a cair à noite e a gente acende todas as luzes da casa, gera toda essa luz para a retina, o cérebro entende que está de dia, atenção, estresse, agitação, né? Então, a primeira coisa é comece a diminuir as luzes da casa. Mas, por exemplo, tem que ir na cozinha, vai lá, acende a luz da cozinha e volta. Deixa luzes bem, né? Os ambientes desligados e onde tiver uma luz mais indireta, né? Outra atividade que ajuda o cérebro a entrar na rotina é jantar, lanchar na mesma hora todos os dias, porque o cérebro vai começar a entender que, digamos que o paciente, todas 19 horas, ele vai lá e janta. Às 19 horas, ele vai comer e o cérebro vai entender, pronto, essa última refeição, daqui a 1 hora e meia, 2 horas, já é um momento de recolhimento, né? Então, isso ajuda o cérebro a entender que é o momento já de começar a entrar nesse ritual de desacelerar. Tomar um banho morno antes de dormir, porque é um banho morno no externo e o corpo começa a esfriar internamente, né? Para trazer o equilíbrio e a homeostase. Outro exemplo, começa a fazer uma leitura, um filme mais relaxante, gente, pelo amor de Deus. Não começa a colocar livros. Eu já percebi em mim que tem certos tipos de livros que eu gosto de ler, espiritualistas que às vezes dá uma agitada com certos assuntos que não dá para ler antes de dormir. Assim como livros de ação, filmes de ação,
terror. Terror eu nem assisto nada, eu não gosto. Mas, assim, tem que ser coisa relaxante, água com açúcar, para começar a deixar o cérebro relaxar, né. Então aqui são algumas sugestões. A gente tem também uma rotina de acelerar pela manhã. Então, para a gente regular o ciclo circadiano, precisa determinar a hora que vai dormir, fazer toda uma rotina para desacelerar e determinar a hora que vai acordar para fazer uma rotina para acelerar, porque a gente vai, conforme a natureza, né, o ser humano, ele é um ser diurno, então a gente vai conforme a natureza dos seres diurnos. Quando o sol se levanta, a gente levanta junto com o sol, põe ação, o yang está em movimento. Quando o sol vai, né, se pondo, o yin começa a entrar, todos os seres diurnos passam a entrar em introspecção, e o ser humano segue essa lógica. Ainda que você fale: "Não, mas eu me adaptei". Se adaptou e poderia viver muito melhor se seguisse o ciclo natural do ser humano, né, porque o cérebro é altamente adaptativo, ele pode se adaptar, mas o seu padrão cognitivo, emocional, energético poderia ser melhor se você seguisse essa natureza, né, que é a nossa natureza humana, tá bom? Então a gente vai precisar de uma rotina do acelerar pela manhã. E se colocar em situações desconfortáveis para regular a dopamina. As primeiras informações que a gente dá para o nosso cérebro de manhã é que vai determinar como vai ser o uso da nossa dopamina, que é o neurotransmissor da motivação, de você se sentir motivado, querer fazer as coisas que você precisa fazer. E também é o nosso sistema de recompensa. Então, nosso cérebro funciona assim: dopamina, que vem sem esforço, ela vai embora rápido. Uma dopamina que vem através do esforço, ela se mantém e ela te mantém motivado. Então, quando você, se coloca em situações desconfortáveis, você já está dando o tom da sua dopamina. O que que é isso? Acordou, acende as luzes do quarto, abre a janela e vai tomar um banho gelado pela manhã, né. Porque tem comprovação que aumenta até 250% a dopamina com um banho gelado. Então, se colocar nessa situação, você fica com um desconforto inicial tão grande que o cérebro vai precisar regular, é uma gangorra. Então, tá desconfortável e daqui a pouco, depois desse banho, você está motivado, você está animado, você está produtivo, fazendo o que precisa ser feito. Isso é dopamina. Agora se você faz o contrário, toca o despertador, mais 5 minutinhos para dormir. Depois um banho quentinho, mantém as luzes apagadas, você vai ganhando vários confortos imediatos. E depois o cérebro está sentindo conforto, conforto, conforto e precisa equilibrar. Qual é a gangorra? O que que você vai sentir? Desconforto, culpa, desmotivação, desânimo. "Ai, para que fazer as coisas?". Você só vai o seu cérebro vai ficar viciado nesses prazeres imediatos. Então é importante isso. Rotina do acelerar pela manhã, acende as luzes, se coloca em situações desconfortáveis, que aumenta a luz natural, você começa a estressar seu cérebro para ele entender que o corpo acordou, o yang precisa levantar. Um banho gelado gela e por dentro o corpo esquenta, você se anima, você se agita, você acorda, tá? E aí essa informação última que eu coloquei, que é a informação da dopamina. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido a importância de um sono regulado. É importante, reforçando aqui, eu não falei, mas está no slide, você precisa que esse sono você durma até no máximo 11 horas, né. Não adianta: "Ai, eu durmo 1 da manhã e acordo 9 da manhã, eu dormi 8 horas", não. Você perde, produções importantes, regulações importantes que acontecem mais cedo, regulações hormonais, né, que acontecem mais cedo se você está, acordado nesse horário. Então você precisa estar dormindo para o seu corpo fazer a reciclagem, precisa estar dormindo antes das 11 ali, para os hormônios se regularem e você
conseguir se manter equilibrado, seu paciente conseguir se manter equilibrado, tá certo? Essa foi a nossa aula de aquecimento. Link da descrição, tá na descrição o link para você se inscrever na Semana da Lipoacupuntura Integrativa. Eu vou conversar mais sobre os pilares da saúde integrativa. E se você também não me segue nas redes sociais, me siga no meu Instagram, @fepradines, no YouTube, Fernanda Pradines, Laser Acupuntura Integrativa, e no Facebook, Fernanda Pradines. Eu sou professora de medicina chinesa e terapeuta integrativa. E na internet eu te ajudo a tratar raízes das queixas do seu paciente com a laser acupuntura integrativa, tendo resultados positivos já na primeira sessão. Eu agradeço a sua atenção e se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui no vídeo que depois eu venho para responder, tá certo? Um beijo e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.